Este é um documentário feito pela Gebalque TV, em sintonia com a história de comunidades e raízes africanas no Brasil e no mundo. E por meio deste programa, nós vamos entender quais são os objetivos, os desafios, oportunidades e conquistas no mundo. Caroline é advogada, especialista em direito digital, é empresária também e filha de pai nigeriano e mãe brasileira. Além de advogada e empresária, ela também é líder do grupo Mulheres na Privacidade e também sócia e fundadora do grupo Causu, que, entre outras questões importantes, auxilia na conexão, capacitação e fortalecimento das mulheres negras na luta contra o racismo. Hoje, nosso objetivo principal é conhecer melhor a Caroline Utomi, uma mulher forte, empoderada e que vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, seus desafios e sua vida profissional. Olá, sou a Kátia Weg, da Gebalque TV, e hoje nós estamos aqui com a Caroline Utomi. Um prazer recebê-la hoje aqui, Caroline. Tudo bom? Obrigada, tudo ótimo com você. Tudo bem. A gente quer saber, conhecer um pouquinho sobre você. Eu fiquei sabendo que seu pai é nigeriano, sua mãe é brasileira, e eu quero saber como que foi a sua criação, quero conhecer melhor a Caroline. Bom, acho que eu sou a representatividade do que é ser brasileiro, né? A partir do momento que eu tenho a junção de uma brasileira e de um africano. E a minha criação, ela foi voltada bastante para a cultura brasileira, porque os meus pais, eles são separados. E aí eu tive alguns toques da cultura nigeriana, então isso me ajudou muito com relação a me fortalecer. E eu também tentando entender ali as diferenças, porque apesar da minha mãe e do meu pai serem separados, meu pai é muito presente na minha vida, então aos poucos eu fui entendendo e agora eu tenho uma compreensão ainda melhor e estou no resgate dessa cultura. E foi cedo? Eles se separaram, você era criança então? Isso, eu era criança, eu basicamente não vi meus pais juntos como um casal, desde os meus 3 anos mais ou menos eles já não estavam mais juntos, e aí eu via o meu pai ali de tempos em tempos, porque ele fica uma parte na Nigéria e uma parte no Brasil, desde que eu nasci. E tem uma diferença assim muito grande da criação, assim, estando com seu pai e com a sua mãe, como que é isso? Nossa, tem uma diferença total, na verdade. Assim, eles tinham um ponto de convergência que foi essencial com relação ao meu crescimento, e eu agradeço muito eles, que é a parte da educação. Então, os nigerianos, em especial a tribo Ibo, valoriza muito a educação. Eu sou da tribo Ibo, né, na Nigéria. Valoriza muito a educação. Minha mãe também sempre valorizou muito. Então, esse era um ponto muito comum entre eles, que tudo seria dedicado aos meus estudos. Então, eles fizeram tudo que podiam com relação aos estudos, apesar de qualquer desafio. Agora, questões do dia a dia da adolescência era bem complicado. Então, às vezes, minha mãe era um pouquinho mais liberal em alguma coisa que o meu pai já... Não, isso não pode. Isso sim, isso não. Minha mãe também era rígida, então ajudava um pouco, mas pro meu pai tinha muitos pontos de diferença. E como que a cultura nigeriana influenciou na sua vida? Teve alguma influência que você olha e fala, não, isso eu resgatei total do meu pai? Nossa, tem muita coisa. Na verdade, para falar da cultura, eu queria fazer um parênteses aqui, tem um pouquinho de tempo para eu falar. Pode falar, fica à vontade. Acho que é um dos pontos mais importantes, até porque eu estou fazendo algumas ações com relação ao resgate cultural e eu acho importante para todo mundo. Ótimo. Então, o que acontece? Eu vou iniciar agora, inclusive, uma pesquisa pessoal minha de algo que eu estou denominando, e até vi que tinha algumas poucas coisas na internet como cultura genética. Então, o que acontece? Eu acredito, e aí eu estou tentando entender se isso realmente existe, tá? Então, é um achismo. Sobre que a gente tem traços da cultura na nossa genética, no nosso ser, no nosso gene. Então, quando você me pergunta onde foi importante, eu vou te falar que de maneiras inconscientes a cultura estava presente ali na minha vida. E aí, o que a gente precisa entender, que eu acho que todo mundo precisa começar a fazer esse resgate cultural, a depender se é africano ou não, né? Mas sim, em especial os africanos, que acho que estão em maior quantidade aqui. A gente precisa começar a entender que quando a gente fala de cultura, a cultura ela fortalece toda a nossa vida, ela forma a nossa vida. Certamente. Então ela vai te direcionar a forma que você vai acordar, dormir, como você vai tomar decisões, né? Tudo é cultural. Sim. E não existe cultura certa ou errada. E vamos imaginar que quando uma cultura ela é criada, na verdade, para te dar o melhor, né? Então, a cultura africana, italiana, japonesa, elas criam costumes, né, que vão fazer com que a pessoa seja mais vinculada a Deus, que cresça profissionalmente, pessoalmente. Sim.
E aí tem um ponto muito interessante. Você imagina que imagina que, assim, nós somos brasileiras. Então, a gente está acostumado a comer o feijão, aí na igreja católica, vamos supor. E aí, se alguém tira a gente desse lugar e nos leva para o Japão, e a gente não pode mais fazer isso, o que acontece? A gente fica enfraquecido, porque todos os dias, eu não posso mais tomar café. Aí você começa a ficar ali... E é um choque também, né? É um choque. Então, tá o costume. Às vezes, o outro costume até pode ser melhor para você, mas aquilo te enfraquece dia após dia. Isso de maneira consciente. Agora, você imagina quando você tem uma cultura dentro de você e você não sabe. Então, aí que vem o meu ponto que eu acho que está na genética, é que às vezes a gente, como ser humano, nós somos, em especial os brasileiros, que as culturas africanas, indígenas, elas são apagadas, né? Elas são suprimidas ali. Elas não são revigoradas, fortalecidas. Então, você imagina que sem eu saber, eu tô rezando da maneira que o meu ser não tá pedindo. Eu tô dançando da maneira eu não tô comendo o que eu tenho que comer. A comida é um ponto muito importante. Quando você tira alguém de Manaus, por exemplo, e traz aqui para São Paulo, gente, essa pessoa ela quase chora todos os dias. E ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue pensar direito. Sim, é um conflito cultural, né? É um conflito. Então, eu não tinha aflorado essa questão da cultura nigeriana, de costumes deles. Mas, às vezes, aquilo tocava dentro de mim. Então, por exemplo, quando eu fui ascendendo como... Eu vou te falar onde eu vejo a influência inconsciente. Certo. Quando eu fui crescendo profissionalmente, então cresci na advocacia e agora também como empresária, teve um momento que eu parei na minha vida e me vi como mulher negra. E aí eu falei, nossa, a maior parte das mulheres negras não conseguem crescer igual eu tô crescendo. O que tem de diferença aqui, né, na minha vida para delas, sendo que eu não sou um ser especial, eu sou igual a elas, né, só que com uma realidade diferente. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo e eu comecei a estudar e ver as diferenças. E aí que eu entendi o racismo, discriminações, etc., Sim. desigualdades. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para colocar essas mulheres negras no mesmo ponto que eu saí da minha vida, que já foi de muita luta, Sim. mas da onde eu saí me permitiu ascender. Da onde elas estão, elas não vão conseguir nem chegar minimamente onde eu tô, né? Então eu falei, eu parei tudo e comecei a desenvolver estudo, e que daí vem alguns projetos que depois eu vou te contar, para fazer com que as mulheres negras saíssem do mesmo degrau que eu saí, né, quando adolescente e criança. E aí, 70% da minha vida, né, eu comecei a dedicar para isso. E aí, faz mais ou menos um mês que eu descobri que a tribo Ibo, a cultura predominante, tem uma filosofia de vida que fala, nunca deixe seu irmão para trás. Então isso, você imagina, a gente, quando a gente vai lutar pela nossa própria vida, isso é digno, você não precisa ficar ajudando o outro, né, Sim. você luta pela sua. Só que, Kátia, era uma coisa assim... Tava dentro de mim, eu não consigo simplesmente seguir, então eu prefiro deixar de ganhar um pouco e falar, vamos todo mundo junto, depois cada um se vira, entendeu? Mas eu ficava assim, às vezes até falo, tem uma assistente da Bia, e eu falo pra ela assim, nossa, eu não sei porque que eu não consigo só trabalhar aqui pra mim, e eu fico inventando coisa que às vezes eu nem dou conta pra poder, né, ajudar ali. Que é natural da mulher também, né? É natural da mulher, exatamente. E aí eu me organizei de uma forma que hoje eu consigo, né, fazer que isso faça parte da minha vida sem me atrapalhar e que realmente precisava. Então, né, vem aí um ponto da cultura, por exemplo. A parte da educação também, que é a parte da cultura nigeriana, que assim, tudo pra mim é leitura. O meu sonho, pra você ter ideia, é um dia eu poder passar um mês só lendo livros ali sentado. Essa é a minha meta de vida, porque eu gosto muito de ler. Eu tenho um amor pela leitura desde que eu sou muito pequena. E aí, eu vou te contar rapidamente, quando eu percebi que eu tinha que fazer um resgate cultural, que foi consciente. Isso, eu queria saber o start, né? Quando você percebeu, porque é toda uma questão, né, de resgate pessoal e também de empatia com as demais. Exatamente, Quando exatamente. Foi isso? O que acontece? Eu entendo como propósito de vida que todo ser humano, o propósito de todo mundo, é resgatar a sua própria essência. Porque a gente nasce, né, ali, como vamos dizer, no 0 a 0, com características próprias e únicas. Só que quando a gente é colocado nesse mundo, desde a barriga da nossa mãe, o que eu acredito, a gente vai sofrendo algumas intervenções. Então, pensamentos, crenças, o que a gente escuta, Sim. isso vai distanciando do nosso ser. E aí, novamente, isso nos enfraquece e faz com que existam doenças e pessoas que não estão aí, né, vinculadas com elas mesmas e atrapalham a sociedade. Então eu, desde 2017, eu me coloquei nessa missão de resgatar, equilibrar o que eu tenho de luz e sombra e ser o que eu posso ser de melhor. Uhum. E aí, a partir daí, eu bati e falei, nossa, mas espera aí, eu tenho um nome nigeriano, tem alguma coisa na cultura aqui que eu preciso começar a pensar. E aí, comecei a conversar com meu pai, entender um pouco melhor, tentar entender nossas divergências. E aí, um dia, né, desenvolvendo um outro trabalho... Mas isso você tinha quantos anos? Foi agora,
agora, foi assim, 2019. Por isso que eu tô, olha como é importante o resgate cultural. E assim, de 2019 para cá, a minha ascensão como ser humano e como profissional, você não faz ideia, foi anos-luz. E assim, então, imagina se eu tivesse tido isso muito antes. Eu pensei já que fosse quando você estava adolescente. Não foi agora, 2019. Entendi. E assim, 2020 que foi, né, que pegou ali pra mim, que eu falei, eu preciso começar a entender melhor a cultura nigeriana. Eu fui pra Nigéria 2 vezes, só eu era muito nova, né, quando meus avós faleceram. Depois eu não fui mais. Uhum. E aí o que acontece? Aí teve um dia que eu estava como advogada lá em Brasília, que eu tenho um escritório em Brasília, certo. E aí me chamaram pra ir em um restaurante africano que tinha lançado. Falei, ótimo, eu vou, tá, Carol, você tem que ir. Quando eu pisei, eu senti o cheiro. Aí eu falei assim, foi muito doido. Me veio um flash, como se eu estivesse na Nigéria. Eu falei, nossa, que estranho. Assim, entrei. Aí sentei. Falei, gente, mas esse restaurante é de qual país da África? Vocês estão falando africano, né? Mas tem um país. Ah, não sei, Carol, mas o dono sempre tá aqui, daqui a pouco ele vem. Ele foi lá, né? E aí eu falei assim, olha, antes dele vir, o prato chegou. Eu dei uma garfada no prato, aí na hora, assim, eu não sei explicar a sensação que eu tive. É muito louco mesmo. Eu fechei o olho, eu fiquei ali 1 minuto, saboreando aquela comida, eu falei, eu tô na Nigéria. Aí eu falei, ele é nigeriano. Aí ele veio logo em seguida. É algo quase espiritual, né? Total. Foi muito doido. Aí eu falei, de onde você é? Daí ele até brincou, ele falou, vamos ver se adivinha. A capital do meu país é Abuja, que é da Nigéria. Eu falei, você é nigeriano? Ele falou, sou. Eu falei, nossa, tinha certeza. Inclusive, ele é da mesma tribo que a minha. Então, veja, né, já concluindo, tava dentro de algum lugar em mim essa experiência. E aí isso pode refletir em diversas outras questões. E também tive uma experiência de oração nesses tempos, que quem é nigeriano ora dançando. Quando eu orei dançando pela primeira vez, eu saí de lá renovada. Então, é isso, entendeu? A cultura tá dentro da gente. E aí, inclusive, dentro de um dos meus institutos, eu tô formalizando um curso de resgate cultural, que vai servir para todas as culturas, né? Não é só para mim, é porque eu acho importante isso para todo mundo. Não, lógico. Pra gente muito começar legal. a fazer esse resgate, né? E a gente vai começar a proporcionar também isso para as pessoas. E não foi só, assim, uma procura sua. Acho que também te acharam, né? É isso. Porque tudo conspirou para que você estivesse lá e tudo aconteceu de uma maneira muito harmoniosa, né? Foi aí que eu tive o convite da comunidade nigeriana para ser embaixadora da tecnologia e da cultura. E aí eu firmei esse compromisso. Quando tem que ser, né? Tudo conspirou para que acontecesse dessa forma. Foi uma loucura mesmo, foi bem legal. Foi mágico. E assim, a questão da sua profissão. Você acha que teve influência do seu pai, da sua mãe? Ou você desde pequena já queria se tornar uma advogada? Me conta mais sobre isso. Você teve essa influência? Então, a advocacia foi muito interessante porque eu que quis, né? Desde que eu tinha 10 anos, eu sabia que eu queria ser advogada. Eu não tenho ninguém na minha família que é advogado. E meu pai é empresário, né? E a minha mãe, ela é administradora e ela se aposentou como servidora da Caixa Econômica Federal. Então, é funcionária pública e meu pai é empresário. Sim. E aí eu sempre quis ser advogada. Foi a partir de... Eu lembro que eu assisti 2 filmes, que daí eu olhei e eu vi como a advocacia conseguir ajudar as pessoas como sociedade. E eu falei, eu quero ser essa pessoa também, né? Eu quero fazer isso. E aí foi engraçado que quando eu me matriculei na faculdade, eu já tive o sonho de ser atriz antes, tá? Eu tive o sonho de ser atriz, mas aí vem meu pai, a influência do meu pai, da cultura. Ele, assim, na hora que eu falei que quero ser atriz, ele falou, não, Caroline, depois você vai ser atriz. Primeiro você vai fazer uma outra faculdade que vai te garantir, porque ele falava, pra ser atriz, assim, são muitas tentativas, né? É muito complicado. É uma carreira que é dolorida. Não, é verdade. E aí ele falou, não. Ele me falou literalmente não. E como ele que ia arcar com os meus cursos, eu não tive muita opção. Entendi. Mas isso eu tinha 8 anos. E aí, eu ia fazer o curso de teatro nessa época. Entendi. Minha mãe me colocou no curso de teatro e depois, quando eu tinha 10 anos, eu falei, já que eu não posso ser atriz, é advogada. E quando no primeiro dia da faculdade, eu pensei assim, gente, se eu não gostar, eu vou me matar, porque assim, eu nunca pensei em outra profissão. E aí foi amor à primeira vista, realmente era o que eu queria. E assim, hoje eu não tenho dúvida nenhuma com relação à advocacia. O empreendedorismo que eu pratico hoje também faz, né, total ali, convergência com a advocacia. Nossa, tá uma coisa linkada na outra, né? Sim, tá tudo exatamente. Ali favorecendo para que você possa realmente ajudar as pessoas da forma que você quer. Exatamente. E você já foi pra Nigéria, você disse, né? 2 vezes. Isso, eu fui 2 vezes Faz muito tempo, você tem alguma recordação? Você quer voltar pra lá? Como que é isso pra você? Então, eu fui pra Nigéria, eu acho que tinha 10 anos, mais ou menos. Uma vez eu tinha 7, outra 10, era bem pequena mesmo, era no período da infância.
antes da adolescência. E eu lembro, assim, que era outro planeta. Eu olhava e eu era muito nova, então eu estranhei tudo. Assim, tiveram alguns choques. Por exemplo, eu não bebia água quando eu era pequena. Eu cheguei lá e eu fiquei 3 dias muito mal, porque como era muito calor, eu tive desidratação. Então, eu quase já fui embora nos primeiros dias. E lá eu lembro que me chamou a atenção várias coisas. Primeiro, tem lagartos lá por toda parte, como cachorro aqui tem lagartos, né, por toda parte, isso me chamou a atenção. E tinha questões culturais. Então, a mulher tem muita desigualdade lá. A desigualdade social também é muito grande. A Nigéria é um país extremamente rico, né? Ele é o país mais rico do continente africano, inclusive, mas a desigualdade social é gritante. Então, e você ter essa percepção, assim, de criança mesmo, de notar isso em relação às mulheres? Não, tive muito, assim, até porque eu tava lado a lado com meu pai. Então, o que acontece? Meu pai, ele chegou no Brasil, lutou demais, conseguiu ascender como empresário e voltou para a Nigéria, ajudando toda a família dele. Então lá, quando eu fui para a Nigéria, meu pai já tinha uma situação muito favorável. E a gente passou por lugares, né? Primeiro a gente foi na casa dele quando ele era pequeno, que assim, totalmente distante, então era um barraco, basicamente. Ele quis te mostrar. Ele quis me mostrar, e a casa que ele construiu, que hoje é gigantesca para os meus avós, ele construiu no mesmo terreno, então é do lado uma da outra. Tem uma foto, depois eu te mostro, que mostra, é bem, bem doido. E assim, é um bairro pobre, né? Então assim, ao redor, né, predominaria a pobreza ainda. E a gente vê quantas pessoas elas vão ali atrás o tempo inteiro por conta de alimentação, dessa questão social. Então eu tive essa percepção. E o ponto também com relação à mulher, né, que era bem difícil ver mulheres sozinhas. Agora melhorou muito, mas ainda assim existe a desigualdade. Converso, né, às vezes com a minha madrasta com relação a isso. Sim. E outra coisa também é que a pimenta lá é predominante. Tudo tem pimenta, então isso é muito bom. Eu gostei muito, muito. Eu lembro que como eu estranhava comida, porque eu era pequena, eu só comi miojo durante uma semana. E o miojo tinha o pozinho, vinha a pimenta já dentro, então... Eu também, mas eu levei daqui. Você tá de brincadeira. E eu volto esse ano, tá? Eu fui pra Nigéria e realmente... Você viu? A comida, eu levei miojo. Mas então eu tentei comer, porque eu gosto de experimentar coisas novas, culturais, né? Eu gosto de mergulhar na cultura. Mas a comida não consegui. Sério? Hoje eu amo. Muito apimentada. É muito. Eu amo. E eu vou voltar pra lá em dezembro agora, pra fazer esse resgate cultural. Eu acho que eu vou voltar também. Sempre, então vamos. Quem sabe, vamos junto. E deixa eu te perguntar, você se especializou em direito digital. Isso mesmo. Por quê? Então, dentro do direito digital, o que acontece? Eu trabalhei, né, em uma empresa que ela faz a governança da internet no Brasil. E aí eu caí lá, né, por um acaso, nada por acaso, mas caí lá por um acaso quando foi 2013, 2014. E aí lá eu comecei a ter muito acesso a questões de processos, né, que adivinham de problemas que aconteciam na internet. Só que o interessante dessa empresa que eu trabalhei é que ela não tinha um viés para a área jurídica. Então, na verdade, eu era uma advogada dentro de uma empresa de tecnologia e governança da internet. E não era um escritório de advocacia especializado nisso. E aí, o que aconteceu com isso? Eu consegui ter uma visão do porquê que a internet foi criada, do que estava realmente causando problemas ali nos processos que eu atuava. E eu sempre fui muito curiosa e sempre tentei resolver problemas com relação à sociedade. Então, eu vejo o direito, então eu como advogada, sempre tive a visão que nós temos o papel de equilibrar a sociedade. Sim. Eu não vejo advogado só para resolver problemas ruins. O que eu vejo? A gente tem uma sociedade, cada um pensa de uma forma, e a lei é justamente para prevenir problema, não para remediar. Então, se eu entendo a lei, eu sei o limite do outro, eu consigo viver em convergência, por mais que somos diferentes. Então, quando eu vi aqueles processos, eu sempre tive agonia de processo. Eu falava, gente, mas esse processo precisa acabar. Então, em vez de eu querer ter mais processo para ganhar dinheiro, eu, dentro da empresa, eu falava, o que dá para ser feito para não ter esse processo? E aí, eu comecei a querer me aprofundar nessa área do direito digital. E aí, eu vi que eu poderia, como advogada, amenizar esses problemas. Então, usar o direito, porque eu vi que o direito ele não estava se contrapondo dentro da sociedade tecnológica. E aí tem um aprofundamento, eu falo bastante sobre isso no Instagram, então eu vou ser objetiva aqui, vamos dizer assim. Mas a questão é que passamos por uma sociedade tecnológica sem o processo de migração consciente. Então, a gente só foi colocado lá. Foi muito rápido também, não é? Avassalador.
Então ninguém falou, por exemplo, que agora uma notícia que antes era só do jornal e com certeza era verdadeira, que passava por um redator, por um editor, agora ela pode ser colocada por qualquer pessoa. Nossa mente não entendeu isso. E aí eu desenvolvi 42 estudos, né, que falam de pontos que a gente deveria ter aprendido para entrar nessa sociedade tecnológica. E tudo isso tem pauta com relação ao direito, porque daí a gente não tem direito de imagem respeitado, a gente não tem direito da vida, a gente não tem direito à liberdade de expressão, à privacidade, vários direitos estão sendo ali distantes por conta dessa tecnologia e por essa falta de migração. Exatamente. Então foi aí que no direito eu decidi entrar nessa área, né, e ela conversa com várias outras também, o que eu gosto disso no direito, de conseguir ali ajudar outras áreas a partir da área que eu tô atuando. Então, foi aí que eu me especializei em direito digital. E é uma área nova, né? Tinha isso? Começou quando? Em Então, 2013, você disse que começou a trabalhar lá. Exatamente. Mas especialização em direito digital. Não, é exatamente isso. Não, eu costumo dizer que eu e algumas pessoas, né, dessa época, eu tive sorte de estar lá nova, porque a maioria das pessoas que são especialistas mesmo nessa área já eram um pouco mais velhas, né? Uhum. Eu caí lá nova, ainda bem, mas é uma área que eu costumo dizer que era tudo mato. Não tinha. Não, pra você ter ideia, eu me especializei na época, não tinha curso, não tinha livros em português, assim, eram pouquíssimos. Até uma das especializações que eu fiz na época, privacidade e proteção de dados pessoais, não tinha curso nem nada. E aí eu tive a oportunidade de estudar com o pai da lei no Brasil. Então, assim, foi algo que era lá primitivo mesmo. E aí agora, a gente tá vendo muitas pessoas nessa área, a gente precisa de pessoas nessa área. Eu sempre falo, gente, advogados, venham pra essa área. Porque relativamente é uma área nova. É isso. Então, o pessoal acabou fundando uma nova especialização ali e você Exatamente. caiu no início de tudo, que foi muito bom, né? O que foi muito bom e é essencial, porque como o pessoal está começando a estudar agora, a visão que eu e as outras pessoas têm, a gente até tem grupos de pesquisa, enfim, de pessoas que começaram nessa época, a gente consegue estar um pouco mais avançado para ajudar em problemáticas que ainda estão iniciando. Então, e como eu te falei, nós como sociedade estamos atrasados nesse processo de migração, porque a tecnologia ela avança a cada dia mais, não para. A gente está na época de mais avanço tecnológico existente na era, Sim. Só que a gente não acompanha, já está atrasado. Então, o advogado, né, e a sociedade, o governo, enfim, precisa estar correndo também atrás. É exatamente isso. Buscando. E me fala um pouquinho sobre as suas motivações profissionais. Quais são os seus objetivos? Além de ajudar as pessoas, que a gente vai chegar ainda lá, mas seus objetivos profissionais, quais são? Bom, então hoje eu faço uma divisão. Então eu tenho o escritório de advocacia, né? Então eu me tornei autônoma, já tinha escritório desde 2016, mas aí eu saí e foquei só no escritório de advocacia a partir de 2018. E aí esse escritório hoje, ele está voltado para especialização em direito digital e consultoria empresarial. Por quê? Eu entendo que a gente tem que fazer sempre algo para ajudar o avanço da sociedade. Eu acho que todo ser humano precisa fazer algo para esse avanço. Então, quando eu olho para o meu profissional, eu entendo que as empresas e as leis são bases fundamentais para avançar na sociedade. Então, por isso que eu decidi vincular o meu escritório com relação a isso. E aí, a partir daí, eu trabalho a parte preventiva e também a parte de processos, mas eu estou com a tendência a diminuir cada vez mais o processo, porque eu quero colocar isso para o mundo. Diminuir processos judiciais e olhar mais para o lado de prevenção com relação a conhecer as leis e que as empresas façam as coisas da maneira correta, de forma preventiva, né, para não prejudicar o trabalhador, o ser humano, enfim. As empresas que estão em todo lugar e que as pessoas também saibam. Então, o meu objetivo é esse, a gente fazer com que a lei seja cumprida de forma prévia, porque isso dá saúde mental, física e menos gasto de dinheiro para toda a sociedade. Então, esse é o meu papel como advogado. E aí, paralelamente a isso, eu desenvolvi alguns institutos, e aí eu estou focada em especial no CAES e no CAUSO, mas os outros que eu criei também tem diretorias trabalhando. E aí, o que são esses institutos, basicamente? Não vou explicar cada um deles, mas só para você entender essa parte profissional. Sim, sim. Como eu acredito na internet, na tecnologia, como um ponto de desenvolvimento para o nosso país, então estou trabalhando para que elas sejam efetivas, eu percebi que o nosso país ele tinha problemas sociais de base mesmo, então assim, eu tô falando de metaverso e tem gente que não tem acesso à internet, né? Tem gente que tá comendo. Então, alguns problemas sociais como esses impedem que a internet e a tecnologia realmente avance, com base no direito. E aí, o que eu decidi fazer? Eu fui criar 4 institutos que resolvem 4 problemas sociais de base que fazem com que isso não consiga avançar. Então, é isso que eu foco. Entendi. Nossa, muito legal. E em relação ao racismo, ao preconceito, de que forma você
consegue ter uma visão geral, assim, da sociedade, a sua visão. Eu queria saber um pouco mais de você em relação a isso. Assunto polêmico. Mas Já você faz tá sempre colocando... necessário, né? Não, Eu é acho que sempre necessário. É necessário falar sobre o racismo. Bom, eu tenho várias coisas para falar sobre isso, mas eu vou tentar ser ao máximo objetiva. Com relação ao racismo, eu criei uma consciência racial há pouco tempo também, que foi em 2018, 2019. Então é muito importante a gente entender que quem é negro demora para a gente entender efetivamente o que é o racismo. A gente acha que é uma coisa e se a gente só consegue entender, a gente estuda. Porque as pessoas às vezes têm uma visão, e todo mundo tem, inclusive as pessoas negras, de que só por ser negro eu já sei o que é o racismo. Só que na verdade, imagina que eu como ser humana, eu só nasci. E aí eu vou vivendo sem entender que se eu sofro uma discriminação, porque isso, porque aquilo, eu não sei o que é ser uma pessoa branca. Então pra mim, o ser negro é como se fosse o normal. E aí teve um momento da minha vida, por conta de um grupo de pesquisa que eu comecei a liderar, que tinha a ver com tecnologia, era dados e raça, e aí eu tive que estudar inteligência artificial, eu tive que me aprofundar um pouco na questão do racismo, e aí eu entendi, que foi aí que eu entendi meu papel como mulher negra, aonde eu estava, que daí eu vi que eu estava diferente das outras mulheres negras, porque, por exemplo, antes de eu estudar o que era o racismo, como que eu me via? Eu sabia que existia o racismo, sabia que tinha preconceito, sofri algumas questões na escola, mas a minha mãe me blindou bastante, o que me ajudou. Então ela me deu muita autoconfiança, eu tinha segurança, eu estudei... Isso é muito importante. Não, ela assim me blindou mesmo. Então, se alguém me falasse qualquer coisa com relação à raça, aquilo não me atingia mesmo, porque minha mãe, às vezes ela falava assim, Carol, se alguém falar que a sua testa é grande, minha testa é grande, né? Você tem que falar que é o tamanho da sua inteligência. Fala da sua cor, né? Não, você é exclusiva, você tem uma cor aqui. E ela falava exclusiva, isso é um ponto engraçado, que a maior parte da população do Brasil é negra. Só que eu, como sempre estudei em escola particular, eu era a única negra. No meu período inteiro de escola, eu só encontrei com mais duas pessoas negras, né? Eu lembro que era o Dário e o Natan. Então, eram as únicas pessoas. Então, aí o que acontece? Quando eu pensava assim, o meu papel como mulher negra é mostrar que a mulher negra consegue chegar onde ela quiser. Porque eu sempre estudei, fui crescendo de cargo e tal. Quando eu estudei o que era o racismo, eu entendi que meu discurso era cruel. Que, na verdade, eu falar para as mulheres negras assim, venham, eu consegui chegar aqui na faculdade de Direito, eu consegui chegar na área de tecnologia, vocês também conseguem, eu tô aqui, eu sou representatividade. Era cruel por quê? Elas não saíram do mesmo degrau que eu saí. Eu saí de um degrau que eu tinha pai, mãe presente, escola particular, viagens, comida, né? Não passei fome. Passamos algumas dificuldades financeiras, mas eu nunca passei fome. Eu tinha conhecimento, né? A minha mãe me dá livro de presente desde que eu tenho 4 anos de idade. Então eu tenho uma leitura muito grande e fui adquirindo sabedoria. E aí eu vi que tinha, né, isso e comecei a querer entender. Quando eu estudei com relação ao racismo, isso é importante entender. A pessoa negra, ela cria uma revolta quando ela entende que é o racismo, porque ela fala, meu Deus do céu, eu passei por tudo isso, e é algo que a gente só entende quando a gente estuda. Só que, qual que foi o meu ponto que eu tinha uma virada de chave que eu prego hoje? Eu pensei assim, não adianta ter raiva de todo mundo, das pessoas, e ficar falando, você é isso, você está sendo racista, aquilo, sendo que eu também já estive na ignorância, eu sendo pessoa negra, eu não sabia o que efetivamente era o racismo. Então, o que eu posso fazer? Né? Aí eu decidi, eu falei assim, vou começar a conscientizar as pessoas, porque como que eu aprendi essa consciência? Vou também passar para elas. E aí foi aí que eu tive uma outra virada, que foi o quê? E aí qual que é a minha posição do racismo hoje? O racismo, ele que ocasionou a questão da desigualdade a partir da escravidão, né, das discriminações, e isso gera impactos até hoje. Então isso gera impactos e prejuízos sim para a população negra, de uma forma que eu tenho consciência de que deveria ter sim reparação histórica. Hoje eu vejo a importância de cotas, eu era contra cotas, eu mudei depois que eu estudei. Eu tenho consciência de tudo isso e eu gosto de reforçar isso, porque o que eu vou falar agora, algumas pessoas do movimento negro são contra, né? Mas é a minha posição e eu acho que é importante. Só que hoje, quando eu falo de racismo, eu tenho que pensar o seguinte, o que o racismo ocasionou? Ele ocasionou um prejuízo de acesso à população negra. Vai me adiantar eu ficar apontando o dedo falando quem é racista ou quem não é? É importante, né, eu falo do racismo, é importante eu conscientizar sobre o racismo e é importante também penalizar quem é racista. Mas se for para eu escolher entre lutar contra quem é racista e dar para a população negra, de uma forma que ela consiga lutar em um mundo desigual ou não, o que ela perdeu, eu prefiro voltar e valorizar a população negra. Caroline, você acredita que o racismo impede as pessoas de crescerem profissionalmente?
Então, esse realmente é o ponto, quando a gente está falando com relação ao que eu penso sobre o racismo e o que dá para ser feito. O racismo, ele deu origem à discriminação e também à escravidão, e aí isso causou, sim, né, um retrocesso e um atraso com relação a quem é negro hoje. Tá? Então, causou um atraso, e isso aí dá pra, eu tô desenhando até uma linha para poder explicar isso para as pessoas. Se der tempo depois, agora no final, eu te falo. E aí, então, assim, sim, não vou falar que impede, tá? Vou falar que pode impedir. Sim. A questão é o que eu vou fazer com o racismo. Porque aí é que tá. Eu acho que a gente precisa ter uma consciência racial, sim, das desigualdades, de reparação histórica, da necessidade das pessoas entenderem o que é o racismo. Só que o fato é que o mundo, ele é desigual em vários níveis, né? Então ele possui discriminação não só racial, né? Discriminação social. Não vou comparar, tá? Porque eu não gosto de comparar racismo com outras discriminações, Sim. mas fazendo um briefing aqui, fato é que a gente tem a discriminação social, de gênero, de raça, religioso, etc. Então, será que um dia eu vou me encontrar em um país que seja utópico, que seja todo mundo aceitando todo mundo do jeito que é? Porque se fosse assim, valeria a pena eu gastar uma energia de vida tentando convencer as pessoas de que, olha, o que você está fazendo são práticas racistas. E aí, pensando que a nossa vida é limitada e que a população negra ela já está em prejuízo por conta dessas discriminações, hoje Caroline, eu acho que vale a pena o quê? A pessoa negra, ela primeiro, né, se valorizar, se entender como ser humano e ela investir nela mesma. Porque quando o negro ele está investindo em si, ele consegue, né, tirar um pouco dessa desigualdade e estar pronto para encarar o mundo da forma que ele é. Porque se a gente tivesse essa chance do mundo estar igual, ok, eu ia falar, vamos convencer todo mundo de que há o racismo. Enquanto isso, o que vai acontecer com a população negra? Será que eu falando sobre o racismo e te convencendo de que X é racista ou Y é racista, o meu prejuízo que eu tive como ser humano negro, que foi o quê? Falta de acesso a conhecimento. Eu ia ter esse acesso ao conhecimento só de te convencer que você está sendo racista ou não? Não. Então, Caroline, eu acho que a gente tem que fazer uma escolha. Eu acho que tem fases do racismo e de como a gente pode promover a igualdade racial. Então, o que eu costumo falar? Eu não gosto de combater o racismo. Eu gosto de promover a igualdade racial. Porque combater o racismo, para mim, é ficar apontando quem é racista. E hoje, isso para mim é perder tempo, porque eu prefiro colocar a população negra, né, em um estado de igualdade. Então, como que eu vou promover essa igualdade racial? Dando conhecimento que a gente perdeu durante esse tempo, né, dessa escalada aí. Então, hoje eu tenho algumas ações em que eu faço com que a gente potencialize, né, o ser humano negro a partir de acesso ao conhecimento, sabedoria, né? Então, vou te dar um exemplo. Por conta da desigualdade racial, do racismo e da escravidão, a maior parte da população negra, né, que é maior no Brasil, inclusive, é importante a gente dizer isso, ela está na periferia. Então, já vamos falar o seguinte. Se eu tenho mais da metade da população do Brasil que é negra, quando eu estou num lugar que é de elite, né? Então, eu estou na Paulista, que é um lugar de elite, ou eu estou num restaurante caro, se eu não vejo ninguém negro, já dá para ver que há desigualdade, porque se a cor, né, tá ali misturada, teria um pouco de negro e um pouco de branco. Por conta da desigualdade, eles estão na periferia. Estando na periferia, a conversa, né, os assuntos, né, que você tem no ambiente periférico, né, a qualidade de vida é outro do ambiente de elite. Sim. Então, se eu não levo para essa população periférica assuntos como economia, desenvolvimento pessoal, aprendizados jurídicos, se eu não estou alimentando eles com isso, e eu prefiro alimentar eles com veja quem é racista e quem não é, eu estou distanciando eles da sociedade. Exato. Até porque a maior parte das pessoas que estão com a caneta na mão podem ser racistas. Aí você acha que, vamos supor, ele tem a pessoa da periferia, negra, ela tem 5 horas do dia dela. Se eu tô falando 5 horas para ela sobre como apontar quem é racista, ou eu falo durante 5 horas sobre o que é economia, o que vai levar ela numa sociedade? Sobre o que é economia. Então, volto a dizer, não é que não tem que falar, ignorar o racismo e não punir. Mas hoje, eu acho que o primeiro passo vamos dar conhecimento para as pessoas, vamos dar qualidade de vida para as pessoas, né? Fortalecê-las e uni-las. A população
negra, com a branca, eu acho que a gente não tem que separar, a gente tem que se unir. E aí, com o conhecimento, inclusive diversificando e colocando as pessoas em conjunto, a gente consegue, né? Então, assim, se eu unir mais a população, eu consigo mostrar mais, inclusive, o que está distante entre o negro e o branco. O branco também vai aprender um pouco mais, poder estar vendo e vivenciando junto com a população negra. E tem um ponto interessante, que muitos movimentos no Brasil promovem a separação entre a população negra e a branca, porque puxaram isso da história dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, a gente tem uma população negra que é minoritária. Então lá eu acho que é no máximo 8% da população que é negra. Então você imagina, para eles vencerem o racismo, eles realmente precisam se distanciar para se fortalecerem e lutar contra as discriminações. Sim. Aqui no Brasil não, nós somos maioria. Então, a partir de ser uma maioria, o que vale a pena? Eu injetar conhecimento e sabedoria, porque inclusive essa população vai desenvolver o nosso país. E aí a gente consegue, inclusive, se unir com a população negra, branca, indígena. Então é isso que hoje essa é uma das minhas maiores missões. Até me olhando como mulher negra, eu também estudei a minha própria história. Então, em um mundo que é desigual, sim, que eu sei que eu sofri preconceitos e que eu sei que as pessoas são racistas, e várias já foram comigo, com certeza, como que eu consegui crescer e, apesar de tudo isso, estar em lugares que, inclusive, pessoas brancas não estão? A partir de sabedoria e conhecimento. Sim. Então, com isso, eu tenho fortaleza para enfrentar o racismo. E aí, agora, no momento de vida, eu consigo, talvez, brigar por uma punição do racista. Tem, inclusive, força. Porque você coloca uma pessoa negra para brigar contra um racista, ela não tem nem força, porque ela está sofrendo por conta de outras coisas. Então, acho que é isso. A gente tem que ir por camadas. Então, a camada agora principal é que todos tenham conhecimento para todos desenvolverem juntos, né, o nosso país. E aí que eu tenho o Instituto CAESE e CAOSO, que eles trabalham isso. O Instituto CAESE, o que ele faz? Ele qualifica jovens, tá? E daqui a pouco eu vou falar que não é só jovens negros, tá? Mas ele qualifica jovens para o mercado de trabalho a partir de uma capacitação estratégica. Então, a gente coloca lá o desenvolvimento de habilidades pessoais, profissionais e comportamentais desse jovem, que ele não aprende na escola e nem na faculdade, para que ele consiga atingir vagas de alto nível no mercado de trabalho. E que a gente consiga que as empresas falem, nossa, esse jovem aqui é o que eu quero, né, capacitado. Eu quero colocar ele num cargo maior. Então, ele chega na empresa pronto, a gente entrega ele assim para a empresa, na instituição pública ou privada. E aí o que é interessante? No começo, a gente ia focar só na população negra e indígena, porque é a que mais sofre prejuízos de seus dados. Sim. Só que em um certo momento eu falei assim, peraí, não. O que seria o mundo perfeito? O mundo perfeito é acesso ao conhecimento igualitário para toda a diversidade que existe no Brasil. Então, vamos supor, população branca, negra, indígena, todo mundo, norte, sudeste, recebendo o mesmo conhecimento. Então, a gente criou esse ecossistema dentro do CAESE. Então, hoje, as turmas do CAESE não são só para a população negra e indígena. A gente obriga a ter percentual de pessoas brancas, percentual de pessoas indígenas, negros, mulheres, homens, outros gêneros também, e regionais também diferentes. Que daí a gente está fazendo um ecossistema que seria perfeito no Brasil, dando acesso ao conhecimento para pessoas diversas, né, e no mesmo ecossistema. E aí elas conversam, elas vivem também, porque se eu falo, inclusive, que tem gente que aprendeu mais, outra menos, elas vão trocar conhecimento. Sim. Então, é isso que o CAESE faz, e o CAESE também insere no mercado de trabalho, e aí a gente tem diversas ações que depois eu falo, tem a ação Afrotech, que depois eu quero falar pra vocês, que é bem interessante. Quero conhecer muito. E aí, por fim, o CAOSO é só para mulheres negras. Esse CAOSO, ele faz o quê? A união, conexão e potencialização das mulheres negras, que é justamente a gente se unir, conversar, e elas aprenderem sobre bem-estar, sobre saúde, sobre economia, e aí elas conseguem estar inseridas no mercado, né, elas por elas mesmas. Eu não preciso ficar pedindo para as pessoas me dá um emprego, faz isso. Não, cada um tem suas dificuldades. Então, nós, a população negra, a gente consegue se unir e se fortalecer. Eu posso fazer isso por elas, já que eu consegui ascender um pouco. Então, é isso que a gente faz dentro dos institutos. Nossa, Caroline, parabéns. Você é necessária, Caroline. Onde a gente reproduz aí umas 20 mil Caroline. Algum dia vai ter o fim, né? Obrigada, eu quero conhecer muito. Muito obrigada pela entrevista. Você é super necessária. Obrigada mesmo pelo espaço, pelo carinho. Você é demais, de verdade. Eu adorei. Te admiro, viu? E conheça mais sobre o trabalho da Carol. Fala pra mim, Caroline, aonde que a gente encontra um pouquinho para conhecer um pouco melhor do seu projeto? Sim, a gente está desenvolvendo um site que vai conglomerar tudo, mas hoje existem os sites diferenciados de cada instituição, e aí as pessoas podem encontrar ou no meu LinkedIn, que é Caroline Utomi, ou então no Instagram, que o Instagram é legal, que eu faço vários vídeos, inclusive de conscientização para a sociedade. Acessa lá, gente. É Carol Utomi, com a letra K. Utomi. É isso, vamos seguir, vamos melhorar como ser humano, se tornar aí um ser de luz igual você. Quem sabe, né? Que bom. Obrigada mesmo, de verdade. É isso, gente. Caroline Utomi.